hoje, nosso culto tem como tema motivos para celebrar. Então, devemos, mesmo diante dessa situação, louvarmos a Deus, celebrarmos, agradecermos, sermos gratos ao Senhor. Então, é um convite à adoração. O tema de hoje, então, é motivos para celebrar. Eu te pergunto, você tem algum motivo para celebrar? Certamente que tem vários. E que você possa, nesta noite, perceber o quanto você precisa celebrar, o quanto você precisa alegrar-se, o quanto você precisa confiar no Senhor. Então, vamos para a mensagem dessa noite. Celebrar é uma arte que nem todos dominam. Para alcançar essa graça, é preciso uma vida de constante submissão ao Senhor e reconhecendo o seu real valor. É interessante quando falamos de celebrar, logo que nos vem à memória ou à ideia, é festa. Então, festejar. E quando observamos a forma que as pessoas têm festejado em sua vida, percebemos que elas não sabem festejar, porque as festas ou os festejos aos quais eles comemoram, no outro dia tem a decepção, no outro dia a tristeza, no outro dia uma amargura diante das situações que passaram, seja por vergonha, seja por constrangimento, seja por qualquer que seja a situação que lhe fez passar por uma celebração descontrolada, né? Podemos dizer assim. Na verdade, há uma celebração digna, onde Deus é exaltado. Então devemos lembrar que na nossa vida nós temos motivos para celebrar. E os motivos pelos quais devemos celebrar, primeiramente, é porque somos de Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Então eis um grande motivo para celebrarmos. Deus nos ama, enviou seu Filho a este mundo para dar a vida por nós. Então, celebremos. Vejamos essa noite quais motivos temos para celebrar. O texto base para a nossa meditação está em Salmos, de número 100. Vamos ler do 1 ao 5. Salmos 100, do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graça e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, grandioso seja o Senhor acima de tudo e de todos. Pai querido, neste momento queremos celebrar a vida, demonstrar diante da Tua presença, Senhor, a gratidão que temos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida, por este dom maravilhoso, e te pedimos, nos ensina, ó Pai, a festejar de forma que o Teu nome seja exaltado, que possamos festejar, Senhor, de forma pura, limpa, perfeita, para que o Senhor seja exaltado através da nossa vida. Pai querido, assim, ó Pai, eu te agradeço por tudo e te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, meus amados, o salmo que acabamos de ler tem como título um hino de ingresso ao templo. Então, era um cântico que era entoado sempre que se chegava ao templo, sempre que se aproximava do templo, para então a adoração de Deus pudesse acontecer. Este hino, então, ele iniciava, fazia essa abertura. Lembrando que no tempo antigo, quando o templo de Jerusalém estava erguido, as pessoas vinham de várias regiões.
Então, alguns salmos que nós conhecemos na Bíblia, eles são intitulados, ou tem como subtítulo, Cânticos de Romaria. Isso quer dizer que as pessoas saíam de regiões distantes e vinham peregrinando, vinham caminhando até Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. Então, muitos salmos eram canções que entoavam louvores a Deus. E este especificamente, o Salmo de número 100, é um convite à adoração. Um convite para que nós tenhamos a nossa vida consagrada a Deus e em todo o tempo possamos celebrar, regozijar-nos, alegrarmos no Senhor. E assim é o convite que nós encontramos neste salmo, e eu queria então destacar alguns pontos importantes nesta adoração. Então, como nós podemos celebrar a vida, celebrar a Deus através da nossa vida? Então, no Salmo 100, verso 5, para celebrarmos ao Senhor pela vida, é preciso primeiramente uma grata satisfação. Você é grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Infelizmente, muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida que tem levado. Devemos entender, irmãos, que a nossa vida é muito um reflexo daquilo que nós projetamos, ou que não projetamos e, consequentemente, no decorrer da vida, a consequência, o resultado das decisões que tomamos, na verdade. Então, cada decisão que tomamos traz consigo um resultado. Então, se a nossa vida não está da forma como gostaríamos que estivesse, talvez tenham sido as escolhas que tomamos anteriormente e agora estamos usufruindo dos resultados. Deus, Ele tem nos chamado a uma vida nova, a uma vida plena, perfeita, e essa vida está em Cristo. Uma vez que temos entregue a nossa vida a Jesus, muita coisa se transforma na nossa vida, muita coisa é mudada, o rumo da nossa vida é mudado. Mas talvez você diga: mas pastor, eu tomei essa decisão, eu sou um servo de Deus, estou seguindo a Cristo, mas a minha vida é uma peleja, é uma luta. Eu te digo, meu irmão, que não há vitória sem luta. Todos nós lutamos, alguns de uma forma mais intensa, provavelmente porque Deus confia mais em você. Então, aquele a quem Deus confia, mais Ele concede oportunidades para fazer a sua obra. Então, assim nós temos recebido do Senhor os desafios. A vida não é fácil, a vida é uma luta, é difícil, mas no Senhor nós podemos nos regozijar. Isso quer dizer que a gente precisa desenvolver em nossa vida uma satisfação. Quando somos gratos pelo que temos, logo aquilo se torna bom, a nossa vida se torna boa. Talvez para você morar em uma casinha de taipa no interior do Ceará, com a terrinha, um pedacinho de chão para plantar, talvez para você seria ruim. Eu jamais queria uma vida dessa. Mas para quem está lá naquela situação e agradece a Deus: Senhor, muito obrigado pelo chão que eu tenho, pela casa que eu tenho para dormir, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Isso é satisfação, estar satisfeito com tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Isso nós precisamos trabalhar mais na nossa vida. Nós temos motivo para estar satisfeito, e o motivo é justamente porque sabemos que Deus supre cada uma de nossas necessidades. Eu te pergunto, tem feito falta alguma coisa na tua vida? Certamente não. Mesmo que te falte, isso não te fará falta, porque o Senhor, aquele que realmente serve a Deus, ele tem então na sua vida a satisfação. Ele não sente falta de mais nada, porque Deus supre todas as suas necessidades. O próprio viver para Deus já é um suprimento, já traz uma satisfação. No Salmo 122, antes disso, verso 1 e 2 aqui do Salmo diz assim:
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então o salmista, ele inicia fazendo um convite universal, um convite a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas a celebrar a Deus. Eu te pergunto, todas as pessoas são gratas a Deus, celebram a Deus? De forma alguma. Por isso há o convite. Olha, venham, vocês vão ver o quanto isso é maravilhoso. Venha celebrar, venha regozijar todas as terras. E ele então acrescenta e diz, servindo. Nós celebramos ao Senhor como? Servindo a Ele com alegria. Isso me traz um outro texto à memória, o Salmo 122, verso 1, onde ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, meu irmão, de poder servir a Deus. Eu tenho certeza que nenhum crente fiel, verdadeiro, está satisfeito com essa situação que nós estamos vivendo. Satisfeito no sentido de não estar impedido de se reunir, de adorar a Deus, de estar juntos no templo, de fazer evangelismo. Então, nenhum está satisfeito com a forma como hoje estamos vivendo. Por quê? A nossa alegria é servir a Deus. Mas pastor, eu estou servindo a minha casa, estou mandando mensagens. Ele está fazendo o seu trabalho, parabéns por isso, se esforce, se dedique, faça com alegria, certamente Deus te recompensará. Mas muitos, a grande maioria, estão de braços cruzados, alguns desses até desmotivados, desanimados, com os seus corações já prestes a desistir. Então, meu amado, se essa for a sua situação, busque a alegria de Deus, satisfaça-se em Deus, busque a presença de Deus no seu íntimo, e você vai sentir essa satisfação de ser preenchido por Deus. E aí, quando nós tivermos a oportunidade de voltarmos à casa de Deus, que grande alegria! Será uma alegria conjunta, uma alegria nesse sentido universal, onde todo o grupo, todas as pessoas que adoram a Deus estarão reunidos como Ele realmente merece. Em Filipenses, outro texto, 4, do 10 ao 13. Filipenses 4, de 10 a 13, diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, em tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho a experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Esse texto em Filipenses, essa carta, na verdade, que Paulo escreve à igreja em Filipe, é uma carta que fala de alegria. Por várias ocasiões, Paulo anima aquela igreja a alegrar-se. Esta alegria traz a ideia aqui de satisfação. Paulo estava satisfeito com a situação que ele estava vivendo. Agora veja bem, onde Paulo estava quando escreve essa carta? Estava preso para ser julgado e possivelmente até levado à morte por pregar o evangelho. Mas ele, muito pelo contrário, não estava triste por estar preso. Ele se alegrava e ele escreve uma carta cheia de alegria para que aqueles irmãos se regozijassem, para que aqueles irmãos estivessem satisfeitos com tudo que Deus tinha concedido a eles. A prisão para Paulo naquele momento era um motivo de alegria, de satisfação. Por quê? Ele estava tendo uma oportunidade de pregar o evangelho que jamais ele teria. Paulo ficou alguns meses preso e
esse período preso, ele ficava acorrentado com um soldado da guarda pretoriana. Então era um guarda do castelo, do rei, né, do imperador. E aquele homem ficava 24 horas com ele. E aí havia uma troca de turno, talvez de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, havia um novo soldado ao seu lado. E ele estava ali tendo a oportunidade de pregar para estes homens. Talvez esse era o motivo da grande alegria de Paulo, pois mesmo estando preso, a palavra de Deus não estava aprisionada. Muito pelo contrário, ela estava expandindo, estava crescendo e alcançando lugares que ele jamais imaginaria que teria condições de alcançar. Quando ele escreve essa carta, e chegando aqui nesse capítulo 4, ele se alegra pela a compaixão da igreja de Filipos, que estava contribuindo para com ele. Então ele, como um missionário, vivia em viagens, pregando o evangelho, e precisava do apoio, da ajuda de irmãos, de companheiros, e eles então ajudavam financeiramente. E ele então faz essa carta agradecendo nesse capítulo, e ele diz então que a alegria dele era sobremaneira. O que quer dizer isso? De forma superior a tudo. Olha, a minha alegria é imensa, é transbordante, é o que Paulo quis dizer. A minha alegria é tão grande por vocês renovarem comigo mais uma vez essa ajuda, essa cooperação, porque sabia Paulo a dificuldade que era a vida missionária, a dificuldade que era de levar o evangelho aos perdidos, e sem ajuda, sem recursos, se tornaria ainda mais difícil. Mas ele diz, olha, a minha alegria não é tanto pelo recurso, porque ele diz assim, porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o seu cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza. Quer dizer, ele não estava alegre pelo recurso que estava chegando, porque ele estava numa condição financeira precária. A alegria dele não era essa. Mas a alegria dele era justamente por estes irmãos compreenderem que a obra de Deus carecia, necessitava de ajuda. E eles, com gratidão em seus corações, retribuíam o favor que Deus havia feito na vida deles, ajudando esse missionário. Além disso, ele também acrescenta que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente nada mais é do que viver satisfeito. É a ideia de você, por exemplo, vai ali terminar essa programação, você vai jantar, né? Espero que tenha aí um banquete na sua casa, em nome de Jesus, né? E aí você vai pegar ali cada elemento que estiver na mesa, cada coisa, e vai montar aquele prato maravilhoso. E aí depois de comer tudo, você poder abrir a boca e dizer, eu estou satisfeito, eu estou cheio, estou pleno, estou completo. Então a satisfação em Deus é isso, é estar pleno, estar cheio. E Deus nos enviou o seu Espírito para que nós possamos então ser cheios do Espírito e com este Espírito podermos glorificar a Deus. Então, irmãos, uma grata satisfação é o primeiro motivo que nós temos para servir ao Senhor, para celebrar a Deus. Então, uma vez que eu sou grato ao Senhor, porque eu reconheço o favor de Deus na minha vida, porque sem Deus eu não sou nada. Então, pelas bênçãos de Deus derramadas na minha vida, eu aprendo a ser grato. Pastor, não, mas na minha casa falta muita coisa. Louvado seja Deus, porque o pão de cada dia Deus não deixa faltar. Porque você lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus tem suprido as nossas necessidades nos mínimos detalhes, nos pequenos, que você possa abrir os teus olhos e ver a grandeza de Deus nesses mínimos detalhes, nesses cuidados tão pequenos. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Veja quão forte é esse versículo. Ele chama a nossa atenção em agradecer. Em tudo dai graças. Agradeça a Deus por tudo. Pastor, eu contraí o vírus do Covid, fui internado, mas já estou em casa, graças a Deus. Pastor, eu não peguei o Covid, graças a Deus. Então devemos agradecer a Deus por tudo. Se eu peguei, se eu não peguei, se a minha família está bem, se não está, ainda assim eu tenho que agradecer. Porque esta é a vontade de Deus. Porque quando agradecemos, reconhecemos o cuidado de Deus. Então, mesmo quando as coisas não vão da forma como nós gostaríamos que estivesse, ainda assim, Deus está no controle de tudo. Então, confia nele. Isso é satisfação. No versículo anterior, no capítulo anterior de que nós lemos, Filipenses 4, lá no verso 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso ser satisfeito, porque é Deus que me fortalece. Eu posso passar por toda e qualquer situação. É o que Paulo afirma nesse texto. Eu aprendi a passar fome, eu aprendi a ficar com a barriga cheia, eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, porque é Deus quem me fortalece. Então essa é a satisfação que deve haver no coração daquele que verdadeiramente serve ao Senhor, porque este Deus nunca falha, este Deus sempre estará conosco, suprindo cada uma das nossas necessidades. O segundo motivo pelo qual nós temos e encontramos aqui no Salmo 100 é um grato reconhecimento. A grata satisfação é o primeiro passo. O segundo passo, um grato reconhecimento. E aqui no verso 3 e 4 diz assim, do Salmo 100: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, meus amados, o que o salmista está aqui reconhecendo é o poder de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus. Quando falamos de Deus como Senhor, logo o que nós podemos aqui trazer à mente é como as pessoas rejeitam o senhorio de Deus ou do próprio Jesus Cristo. As pessoas querem ser salvas por Jesus. Se você sair na rua e perguntar: você quer ser salvo? Todo mundo vai dizer: eu quero, eu quero. Ah, quem não quer ser salvo, né? Mas só que para ser salvo, eu preciso me submeter ao senhorio de Deus. Quer dizer, eu preciso estar debaixo da vontade de Deus. Eu preciso obedecer à lei do Senhor. Eu preciso obedecer à sua vontade. Mas o homem, lamentavelmente, não reconhece o senhorio de Deus. Não reconhece o poder de Deus. Aqui no texto diz: sabei que Ele é Senhor. O Senhor é Deus. Deus é Senhor. Então, se Deus é o meu Senhor, nada me faltará. Então é o que diz o Salmo 23. Ele ainda acrescenta: foi Ele que nos fez e dele somos. Se foi Deus quem nos fez, Ele cuidará de nós. Não existe ninguém ou nada melhor para cuidar de nós do que o nosso Criador, aquele que nos criou. Quando você, por exemplo, tem um objeto na sua casa e dá um defeito, um eletrodoméstico, aí você vai procurar a loja ou a empresa responsável em corrigir o defeito daquele objeto. Então, assim é com relação a Deus. Quando pecamos, nós absolvemos, temos então um defeito. Pecado é um defeito, é um mal. E aí só Deus tem o poder para nos purificar, nos limpar, nos perdoar. Então é preciso, é importante reconhecer o senhorio de Deus. Porque quando reconhecemos Deus como nosso Senhor,
Então, nos colocamos debaixo dos seus conselhos, da sua palavra, debaixo da sua vontade, e logo a nossa vida será bem melhor, porque Deus estará cuidando de nós. Enquanto achamos que somos independentes, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, aí você vai quebrar a cara, porque você vai perceber que sem Deus você não vai longe. Sem Deus você pode correr, pode se afastar, mas saiba que um dia estaremos frente a frente com Ele. Iremos então passar por um julgamento. Você deve estar preparado. E essa preparação, ela deve ser feita em vida. Eu devo então servir ao Senhor enquanto eu tenho vida. Isso é reconhecer que Deus merece toda adoração, toda a minha vida, todo o meu ser é do Senhor. Se foi Ele que me fez, eu pertenço a Ele. Então devo viver para o louvor da sua glória. E aí no verso 4 ele diz: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Então ele está falando aqui, trazendo uma referência ao templo. Então quando as pessoas iam ao templo, geralmente, comumente, elas levavam alguma oferta. Essas ofertas eram de cereais, eram de animais para serem sacrificados. Então ninguém ia diante do altar de Deus com as mãos vazias. Sempre tinha alguma coisa a oferecer. E hoje, o que Deus espera de nós? Qual é a oferta que Deus espera com a sua vinda ao templo de Deus? A oferta de uma vida dedicada a Deus. Como diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse é o sacrifício que Deus espera de nós. Essa é a oferta que Deus espera de nós. Que nós, ao chegarmos para adorar, cheguemos então com os nossos corações dispostos, com a nossa mente focada, extraindo da porção da palavra ensinos e práticas para a minha vida, para que eu não seja apenas um crente vazio. Eu entro e saio do templo e nada muda na minha vida. Para isso eu preciso reconhecer Deus. E aí é uma ação, é ter um grato reconhecimento. Com gratidão que nós devemos reconhecer a Deus. Por quê? Por que Ele merece uma oferta? Por que Ele merece a minha vida? Porque foi Ele que me fez. Além disso, Ele enviou o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por nós, e Jesus então nos comprou com o seu sangue. Então nós somos de Deus por dois motivos, Primeiro, porque Ele nos fez, e segundo, porque Ele nos comprou. Então por que vamos rejeitar a Deus? Reconheça Deus, valorize Deus na sua vida, obedeça ao Senhor, e aí certamente você terá uma vida plena, de perfeita harmonia. Salmo 124, verso 2, diz assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então o salmista reconhece aqui a grandeza de Deus e o poder do Senhor. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? E eu te pergunto, se não fosse o Senhor, o que seria da sua vida? O que seria hoje do teu viver? Irmão, certamente a situação que estamos vivendo nessa pandemia não é fácil, mas para alguns tem sido muito difícil. Eu fico me imaginando, aqui na minha casa, e eu fico com a minha cabeça pensando nas pessoas que viviam lá fora com aquilo que conseguiam vender durante o dia. Por exemplo, feirantes, os catadores de reciclagem, pessoas que viviam do que ganhavam no dia. E eu fico pensando, como é que essas pessoas estão sobrevivendo? Sem poder sair de casa, sem poder fazer coisas. Como é que está sendo a vida deles? Eu me preocupo, eu oro por essas pessoas, eu peço a Deus para que Ele estenda a sua mão poderosa e supra as necessidades. E Deus tem feito, mesmo com aqueles que não reconhecem a Deus.
mas muito muito melhor, irmãos, reconhecermos ao Senhor, porque esse suprimento vem sem que nós menos espere, né? Porque Deus, Ele cuida dos seus. A Bíblia diz que os pássaros não plantam nem colhem em celeiros. No entanto, Deus supre a necessidade de cada um deles. Nós não vemos nenhum pássaro cair, né, no voo com fome, com a barriga seca, né, o papo vazio, porque não tem o que comer. Porque Deus supre as necessidades dos animais. Agora veja, quanto mais valor nós temos do que os animais, pois fomos feitos à imagem de Deus. Logo, o cuidado é muito maior para nós, mas nós precisamos reconhecer Deus. Talvez um ser como um animal, ele tem muito mais reconhecimento de Deus do que nós, seres humanos, capazes de pensar, capazes de crescer, de desenvolver. Então nós, infelizmente, muitas vezes deixamos Deus de lado, porque nos achamos autossuficientes. Eu ganho bem, minha despensa está cheia, eu não preciso de Deus. Todos precisam de Deus. Então reconheça Deus na sua vida, e você terá certamente uma vida muito mais satisfeita, muito mais grandiosa. No Salmo 145, verso 3, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Então o salmista, aqui no Salmo 145, ele reconhece o tamanho de Deus. Que tamanho é esse, pastor? Grande. Grande e muito digno de ser louvado. Nos tempos antigos, né, quando havia os reinos, naquele tempo os reis, eles tinham o costume de se colocar como Deus, como por exemplo os faraós no Egito, né? Eles se achavam deuses, eles faziam imagens de escultura e obrigavam as pessoas a adorá-los. Até hoje nós encontramos aí, né, no Egito, aquelas imagens, aquelas esfinges. Então muitas daquelas esfinges eram uma representação do faraó, e aqueles homens então se achavam deuses. E onde estão agora? Né? Estão no sepulcro, estão mortos. Mas nós temos um Deus que é vivo, um Deus que está presente em todo lugar. Deus tem um poder tão maravilhoso, irmãos, chamado onipresença. Isso quer dizer que Deus está em todo lugar, ou na verdade, melhor dizendo, todo lugar está na presença de Deus. Nada foge ao seu olhar. Deus vê todo. O salmista diz: se eu subo ao mais alto céu, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então Deus, Ele está em todo lugar está na presença de Deus. Nesse momento Deus está conosco. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é motivo de reconhecer o seu poder. Além disso, nós temos também um poder em Deus, que Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Isso quer dizer que o impossível para mim e para você, para Deus não é. Deus pode fazer qualquer coisa e que Ele fará para o louvor da sua glória. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua situação, a situação que você se encontra hoje. Deus pode mudar a sua vida, mas para isso você precisa reconhecê-lo. Para isso você precisa se submeter, estar debaixo da vontade de Deus. Então adore ao Senhor, celebre a vida, tenha a sua vida voltada para Deus em obediência, para que Ele venha então com o seu poder transformador e então transformar a sua vida por completo. Então grande é esse Deus, digno. A dignidade aqui está acima, muito, muito digno, merecedor de toda honra e de toda a glória. Então assim, irmãos, deve ser a nossa vida em agradecimento ao Senhor. Devemos então estar motivados de celebrar esta vida. A primeira motivação que nós vimos
foi a satisfação, a grata satisfação. E a segunda motivação é o grato reconhecimento. Quando você está satisfeito com Deus, quando você reconhece Deus, aí é só alegria, é só motivo de celebrar. E por último, uma grata dedicação. Então não adianta eu estar satisfeito, não adianta eu reconhecer a Deus, se eu não me dedico, se eu não dedico a minha vida ao serviço, à adoração a este Deus. E aí lá no versículo 5 diz assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. O Senhor é bom para contigo, porque as suas misericórdias não têm fim. E as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Meus amados, imagine a nossa situação de pecadores, homens e mulheres que viviam em rebeldia contra Deus, e ainda assim Deus envia o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E uma vez que Cristo morreu por nós, Deus nos dá a oportunidade de viver uma nova vida, pois aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então essa alegria que eu tenho no meu coração, nada mais é do que o reconhecimento de que sem Deus eu era um perdido, pecador, miserável, depravado, que merecia o inferno e já estava caminhando para lá. Mas pela rica misericórdia de Deus, Ele resgatou-me, me colocou sobre um rochedo que é Cristo, e agora eu tenho um motivo para celebrar, para me alegrar e dedicar a minha gratidão a Deus, a minha vida em uma constante alegria para a glória de Deus. Então, Salmo 103, verso 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizer, dizer o bem. Você tem feito isso? Você tem dito bem do que Deus tem feito na sua vida? Às vezes a gente se depara com situações onde as pessoas estão reclamando de tudo. Você põe uma mesa, aí tem lá a mistura do dia, né? Como a gente diz aqui, o pedaço de carne. Ah, mas eu não queria carne, eu queria peixe. Aí tem o peixe. Ah, não gosto de peixe, eu prefiro frango. Ah, eu não gosto de frango, eu queria comer um queijo ou ovos. E aí você vai ali reclamando e dizendo que não está satisfeito. Isso, irmãos, é uma atitude de alguém ingrato. Aquele que é grato e tem a sua vida dedicada ao Senhor, ele agradece a Deus por tudo, mesmo por aquilo que não tem. Então isso é maravilhoso. Isso nos traz a verdadeira alegria, porque nós estamos bendizendo o nome de Deus. Senhor, muito obrigado. Isso me faz lembrar, sabe de quem? Me faz lembrar de Jó. Jó, os seus filhos estavam tudo bem, festejando. Jó fazia então ofertas ao Senhor, pedindo para que o Senhor perdoasse, se por acaso os filhos fizessem alguma coisa que não agradasse a Deus. Quando de repente Jó recebe a notícia que os filhos tinham morrido, que os seus animais tinham morrido, e tudo estava destruído, e agora ele enfermo, e ele diz, a mulher dele olha para ele e diz: como é que pode, diante dessa situação, tu ainda glorifica a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, homem? A resposta de Jó para aquela mulher foi: como tu falas como uma louca, mulher? Tu não sabes que Deus, nu eu vim para este mundo e nu voltarei. Nada eu trouxe para cá e nada eu poderei levar. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é bendizer o nome de Deus, irmãos. Reconhecer nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades, se Deus
permitiu que eu tivesse isso, amém. Se Deus tirou isso de mim, amém também, porque Deus é bom o tempo todo. Eu é que não sei agradecer, eu é que não reconheço a grandeza de Deus. Então, meu irmão, seja grato, dedique a sua vida a Deus, em todo o tempo, bendiga o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque tem me suprido as necessidades e não tem me desamparado. Então esse é o Deus que eu sirvo. Filipenses capítulo 1, verso de 20 ao 21 diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muito bem. Então, neste ponto, Paulo então traz aquela mesma igreja que ele estava escrevendo lá no capítulo 4, né, que nós nos referimos, está trazendo a eles aqui a memória da gratidão, da dedicação a Deus. Então, Paulo diz aqui, olha, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer dizer, eu vou engrandecer a Deus vivendo ou morrendo. Se eu morrer, é para a glória de Deus. Se eu continuar vivo, é para a glória de Deus. Esse é o reconhecimento. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando as pessoas que conseguiram vencer o Covid, voltando para casa, e as suas vidas assim ainda embaçadas, sem ter muita noção do que vai ser daqui por diante, se essa enfermidade tem retorno, se volta, se não volta, como é que é, se eu já venci por completo. Essas pessoas levando uma vida sem muita firmeza, sem certezas. Paulo aqui tinha uma certeza: se eu morrer, bendito seja o nome de Deus. Se eu viver, bendito será o nome de Deus, porque eu vou viver para a glória de Deus. E ele então, no verso 21, ele completa: para mim, o viver, a minha vida aqui nessa terra, é para a glória de Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Eu viverei para anunciar a palavra de Cristo. Ou morrer, e morrer é lucro. Quer dizer, se eu morrer, eu sei que eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, não há motivo para tristeza, não há motivo para desesperança, não há motivo para incerteza. Creia na palavra de Deus. E essa palavra nos afirma que quando somos gratos a Deus, gratos no sentido de estar sempre satisfeito com aquilo que Deus deu, grato em reconhecer a presença de Deus na minha vida, o cuidado dele, grato em dedicar a minha vida a Deus, isso transformará a minha vida. Eu terei uma vida plena, perfeita, ainda que os montes se transtornem, ainda que me falte tudo, mas Deus não me faltará, porque Ele me completa por inteiro. Então essa é a satisfação, essa deve ser a celebração que devemos diariamente realizar com a nossa vida. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Pai, muito obrigado em poder te servir. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Vou finalizar com uma historinha. Diz que uma certa família, uma mãe, fazendo com que a filha aprendesse a responsabilidade no lar, ela pedia sempre para a filha lavar os pratos logo após o almoço. E a filha sempre ia reclamando, reclamava. E a mãe, já desgostosa com aquilo, porque queria que a filha aprendesse as responsabilidades do lar, mas a filha rejeitava isso. Então a mãe decidiu deixar um recado para ela.
e escreveu lá: filha, não reclame pelos pratos que você está lavando. Agradeça a Deus, porque você teve alguma coisa para comer. Muitos são aqueles que estão lá fora e não tem nada para comer, que dariam tudo para estar lavando os pratos no seu lugar, só pelo seu prato de comida. Isso é gratidão. A mãe ensinou aquela filha a agradecer a Deus, e desde aquele dia em diante, nunca mais a filha reclamou de lavar os pratos. Então seja você uma pessoa grata em tudo, agradecendo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e então dedicando a sua vida ao serviço de Deus. Glorifique a Deus com a sua vida. Concluindo então, não perca tempo. Não perca tempo se lamentando pelo que não fez ou não pode fazer. Celebre ao Senhor, regozije-se na força do seu poder. Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Meus amados, queridos irmãos e amigos, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar essas palavras para vocês, mas saibam que antes de falar a vocês, essas palavras estão gravadas no meu coração. Todos os dias eu trabalho para que a minha vida seja uma constante gratidão a Deus. E olha que eu já tenho passado altos e baixos, mas Deus tem sido fiel. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho certeza que o mesmo Deus fará com a tua vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Seja grato, celebre a vida, festeje, agradeça a Deus, porque Ele tem cuidado de ti, nas mínimas coisas. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que tive de poder anunciar mais uma vez o teu Evangelho. Te peço, ó Pai, por estes que estão ouvindo esta mensagem, se ainda não têm, ó Pai, feito uma confissão de fé, que eles possam, ó Pai, por meio dos comentários desse vídeo, anunciar que eles entregam a vida ao Senhor, que eles são gratos a Ti pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Pai, visita cada família, cada lar, suprindo suas necessidades, colocando em seus corações, ó Pai, a gratidão, atitude essa, ó Pai, que glorifica o Teu santo nome, para que assim, Senhor, juntos possamos celebrar o Senhor, porque só Tu, Senhor, és merecedor de toda honra e de toda glória. Recebe, ó Pai, a nossa vida, a nossa adoração, tudo que somos, tudo que temos, entregamos diante do Teu altar, e agradecidos somos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pois é em nome de Jesus Cristo que eu te oro, agradeço e peço. Amém. Graças a Deus.